Olá, aqui é o professor João Cláudio Rufino e seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, à Semana da Pregação Bíblica. E durante toda essa semana de aulas, eu vou te mostrar, de fato, como interpretar a Bíblia Católica de uma forma correta para que você consiga pregar com autoridade e sabedoria, transmitindo os verdadeiros ensinamentos da Sagrada Escritura. E eu vou te mostrar o passo a passo de como é que você pode montar o roteiro das suas pregações de forma inspiradora, que realmente impactam a vida das pessoas e as aproximam mais de Deus. E mesmo para você que está iniciando agora dentro do Ministério de Pregação, fica perdido na hora de montar a sua pregação, ou também para você que já é pregador há algum tempo, só que sente que as suas pregações não têm gerado aquele impacto na vida das pessoas e muitas vezes isso vai te deixando frustrado. Ou até mesmo para você que nunca pregou, mas sente a necessidade de aprender a evangelizar as pessoas ao seu redor e busca conhecimento para fazer isso da melhor forma possível. Você vai descobrir nessa semana de aulas a importância de ter uma pregação verdadeiramente bíblica que transmita exatamente o que a Bíblia quer dizer. Você vai entender que Deus quer te usar para pregar a palavra dele para as pessoas, mas que é a sua responsabilidade buscar conhecimento e aprofundamento nas Escrituras para que ele possa te usar da maneira mais poderosa. E você vai aprender como se livrar de uma vez por todas da insegurança, da timidez que muitas vezes te impedem de falar de Deus para as pessoas, de anunciar o Evangelho. E como diz as Escrituras, porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Hoje é o dia que Deus escolheu para te preparar para o seu chamado na pregação. E seja então muito bem-vindo, muito bem-vinda à Semana da Pregação Bíblica. Essa semana de aulas é indicada para você que é ministro da palavra, ministro da Sagrada Comunhão, catequista, pregador da Renovação Carismática Católica ou outros movimentos, diácono permanente, servo de grupo de oração, coordenador, formador, padre ou algum seminarista que está a caminho da sua vocação, e para qualquer católico batizado que tem o dever de evangelizar. Eu sei que às vezes você pode estar ouvindo tudo isso aqui e ficar desconfiado de uma coisa, porque infelizmente na internet existem muitos falsos formadores. A gente poderia usar a categoria bíblica até para dizer falsos profetas que vão dizendo coisas totalmente fora da realidade da palavra de Deus. E talvez você esteja me ouvindo aqui pela primeira vez e, portanto, eu quero me apresentar de forma rápida para você. Meu nome é João Cláudio Rufino, eu sou católico, sou professor na área bíblica na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. E pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de ser um dos professores mais jovens da história na teologia, a dar aula nessa universidade tão renomada. E eu sou idealizador do Instituto Propagador da Palavra, no qual eu tenho milhares e milhares de alunos espalhados pelo Brasil e também pelo mundo, nos meus cursos bíblicos e também formação de pregadores. E hoje eu estou fazendo meu doutorado em Teologia Bíblica, também pela PUC de São Paulo, mas eu já possuo mestrado em Teologia Bíblica, também graduação em Teologia e também graduação em Filosofia. E eu já dei aula de todas as principais disciplinas bíblicas dentro da Faculdade de Teologia e outras também. Algumas delas para você saber: História de Israel, Hermenêutica Bíblica, Hebraico e Grego Bíblico,
estudo dos profetas, escritos sapienciais, escritos paulinos, sinóticos, Atos dos Apóstolos, e na área da teologia sistemática e pastoral, teologia da Trindade, teologia do Espírito, pastoral da comunicação, e na área da filosofia, ética, sociologia, metafísica, antropologia filosófica e introdução ao pensamento teológico para diversas faculdades, como direito, psicologia, história, administração, economia e por aí vai. E eu também sei escrever e sei falar em diversos idiomas, e alguns outros eu estudei muito. Eu sou hoje professor de hebraico e professor de grego dentro da faculdade de teologia. Tenho hoje, graças a Deus, por muito estudo, o meu inglês fluente. Já fiz várias pregações em inglês, ministrei cursos em inglês, também em espanhol. Hoje eu falo muito bem o francês, italiano, arranho bem no alemão e sou também um que estudou bastante o latim. E além disso, eu tenho atuado como assessor em diversos cursos de formação na área bíblica e teológica em diversos estados do Brasil e fora, em outros países. E como pregador, eu já rodei o Brasil inteiro e também diversos lugares do mundo para pregar a palavra de Deus para milhares e milhares de pessoas nos principais eventos da Renovação Carismática Católica, como, por exemplo, o Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil, no ENF, em diversos retiros e encontros formativos para lideranças da renovação, enfim, congressos estaduais. Já estive em diversos lugares e também já tive o privilégio de estar nos principais veículos de TV e rádio católicos do Brasil. Já tive a oportunidade também de falar em diversos podcasts sobre a Bíblia e sobre o meu testemunho de vida. Eu sou também Product Manager do Verbum, que é o maior software de estudos bíblicos católico do mundo. Esse software eu tive a oportunidade de trazê-lo aqui para o Brasil. E recentemente também fui convidado a dar continuidade a um projeto que já fiz diversas vezes, de levar grupos em peregrinação para a Terra Santa. Nessas peregrinações, eu levo as pessoas a um mergulho nesses locais históricos do antigo Israel e mostro para elas todo o contexto cultural, histórico da época em que o texto bíblico foi escrito e aquilo a que o texto bíblico faz referência, e isso leva as pessoas a uma experiência de fé e conhecimento muito profundo. Eu sou também escritor de diversos livros, entre eles A Melhor Sequência para Ler a Bíblia, e sou idealizador do maior curso bíblico católico da internet, chamado Bíblia Play, e da formação em pregação bíblica. Mas, apesar de ter tido toda essa formação, toda essa experiência no estudo bíblico, eu posso te dizer uma coisa: nada traz mais alegria ao meu coração do que ver pessoas sendo transformadas mediante esse ministério, esse chamado que Deus me deu. E eu quero que você dê uma olhada agora nos testemunhos que eu recebo aqui, dos meus alunos. Escuta aí, assiste. Então, meu nome é Viviane, eu tenho 41 anos. Eu conheci a Renovação Carismática Católica aos 13 anos e desde então eu nunca mais deixei de frequentar. Eu sempre tive participando de alguma pastoral da igreja, mas como serva de grupo de oração mesmo, eu estou apenas há 3 anos. E dentro disso eu fui chamada à pregação e comecei a fazer as formações oferecidas pela forania, né? E aí, numa dessas formações, eu senti que faltava algo mais profundo, porque eu vejo que a pregação, ela é algo que transforma vidas, né? É através dela que Jesus toca os corações das pessoas.
E aí um dia aqui na minha casa, lendo a apostila 2, eu vi que tinha como se fosse uma dica lá no início de um curso do João Cláudio Rufino dentro da RCC Brasil. E aí eu fui adquirir esse curso e transformou minha vida. Eu achei a linguagem do João Cláudio, assim, espetacular, o jeito que ele fala, o jeito que ele domina, eu falei, e é isso que eu quero pra mim. E foi aí que eu comecei a buscar mais dele. Aí passei a segui-los nas redes sociais, e comprei o livro, e aí adquiri também a plataforma do Bíblia Play em setembro do ano passado para que eu pudesse me aprofundar mais nisso. Comecei a estudando o Bíblia Play e nesse período eu realizei 3 pregações, já com conteúdo de Bíblia Play, mas ainda senti a falta dessa questão de uma formação melhor para pregadores. Primeiro que a minha maior dificuldade era o microfone, tá? Eu tinha medo do microfone. Era uma coisa que... Tanto que quando eu fui chamada, foi através de um retiro de carnaval, que falou, eu sinto que você é chamada à pregação. Você já pensou nisso? Falei, não sei, não posso, não consigo, não é para mim. Mas aí a gente sabe que quando Jesus quer, ele busca, né? E nos capacita. Mas, além da questão do microfone, de estar lá na frente, a minha maior dificuldade era, às vezes, pegar ali 2, 5 versículos que fosse e transformar aquilo em 20 ou 30 minutos de pregação. E como eu colocar isso de um livro tão antigo dentro do que nós estamos vivendo hoje. Então era a minha maior dificuldade. E isso tudo o João foi nos ensinando como fazer esse passo a passo, né? Então quando ele ofereceu isso, eu achei fantástico. Na mesma hora, eu já falei, não, é isso que eu preciso. Cada aula que o João Cláudio ia dando era como se eu estivesse mergulhando sempre mais fundo na Bíblia. E eu falava, uau, como que eu não enxerguei isso antes? Como ninguém me passou isso antes? Porque mesmo nas formações da paróquia, da forania, a gente não vê ninguém falando nada nem próximo disso. E aí depois que a gente já estava, acho que na 4ª ou 5ª aula com ele, eu fui convidada a fazer mais uma pregação, que aí já seria a minha 4ª, e eu abri, né, todo o material que ele nos envia e fui fazendo a minha pregação passo a passo da maneira como ele nos ensinou. E o resultado foi fantástico. Assim, pessoas que já são, né, eles chamam aqui de as tartarugas da renovação, que já são aqueles mais velhos, que já estão acostumados, falaram assim, olha, eu já ouvi essa pregação dezenas, se não centenas de vezes, e ninguém nunca tinha colocado isso da maneira como você colocou. E foi, assim, seguindo o passo a passo dele. Então, realmente, para mim, foi uma transformação, porque eu sempre disse, eu sou chamada à pregação, sim, mas eu dependo do Espírito Santo, sim, mas eu também preciso de um conhecimento para que o Espírito Santo me ilumine, né? Então foi isso. Então eu acho que o que define essa formação é isso. Foi um divisor de águas, foi um mergulhar mais profundo e, assim, abriu os meus olhos de uma maneira que eu não sei nem te explicar por palavras. Percebo as diferenças agora que impactam muito de assistir outras pregações. E quando você está fazendo a leitura bíblica, são 2 coisas que mudaram totalmente para mim. Porque quando você está lendo, você está fazendo a leitura, você já vai colocando em prática aquilo que você aprendeu, né? Mesmo sem ter ali, às vezes, o marca-texto ou alguma coisa assim, você já consegue visualizando e entendendo o texto e você consegue ser mais crítico nas pregações. De falar, bom, não é bem isso que o texto queria falar, eu acho que aqui podia explorar outras coisas. Então você começa a ter esse olhar crítico, né, para as pregações. Isso mudou bastante. Ele é sensacional, que ele nunca perca essa alegria, essa paciência que ele tem, que eu percebo que ele é muito paciente. E só desejo que o Espírito Santo continue iluminando ele cada vez mais, que ele não desanime nessa jornada, porque
nós todos precisamos muito dele. Acho que a igreja num todo precisa de pessoas como ele, né? Que a igreja está passando por um momento muito complicado, né? Então a gente precisa estar realmente focados no que é a verdade, né? No que é o ponto principal, que é o nosso Jesus. Então, só desejar isso para ele, que ele seja iluminado cada vez mais pelo Espírito Santo. E agradecer, agradecer e agradecer. Eu me sinto, gente, muito feliz, muito grato a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de compartilhar conhecimento com tantas e tantas e tantas pessoas. E você pode olhar a minha trajetória e pensar o seguinte: bom, foi tudo muito fácil, não é? Ou que eu já nasci com um talento especial para pregação, para o estudo, conhecer tudo isso e tal. Só que na verdade não. Eu quero te contar um pouco aqui, de forma rápida, como é que eu cheguei até onde eu estou hoje e o porquê de eu estar aqui nesse momento compartilhando tudo isso, todo esse saber, todo esse conhecimento com você. Eu nasci em São Paulo, capital, lá no Capão Redondo, região periférica da cidade, que foi um dos locais mais perigosos do mundo. Isso mesmo, a ONU declarou, na época em que eu morei lá, um dos territórios mais complicados para se viver na face da terra. E a minha família era muito humilde. A gente morava num lar pequeno, meu pai e minha mãe sempre batalharam muito para que a gente pudesse ter a melhor criação. E eu vivia numa localidade em que muitas coisas ruins aconteciam. E eu simplesmente não conseguia lidar com tudo aquilo que estava ao meu redor, com toda aquela realidade. E apesar de ter sido criado, em certa medida, dentro da Igreja Católica, como boa parte dos nossos jovens e adolescentes, eu acabei me desviando e me tornei um jovem revoltado, um jovem rebelde com a vida, com a minha família e principalmente com Deus. Eu me tornei punk. Sabe aquele jovem que tem aquele cabelo assim, espetado para cima, parecendo um galo? Né? Eu usava um piercing, eu tinha roupas rasgadas de punk rock, eu sempre tentava arrumar confusão, enfim. E frequentemente eu era expulso das escolas onde eu estava por comportamento nocivo, por comportamento negativo. Em uma dessas ocasiões, meu pai foi chamado mais uma vez por uma diretoria de uma escola. E quando meu pai chegou em casa, ele tentou conversar comigo, dialogar, me dar uma lição para que eu pudesse mudar de vida. Só que eu, aquele jovem rebelde que eu era, eu comecei a discutir com meu pai e naquele momento nós brigamos muito feio, de uma maneira intensa, que nós acabamos nos afastando e meu pai ficou de um lado da casa e eu de outro. E depois de um tempo, numa madrugada fria de São Paulo, eu estava no meu quarto e de repente alguém começa a bater na minha porta de forma desesperada e eu me assusto naquele momento e eu penso, alguém veio me matar, alguém está tentando invadir meu quarto aqui para me matar. Mas na verdade era minha irmã gritando: João Cláudio, acorda, acorda, corre, corre, faz alguma coisa. E quando eu me levantei, eu fui correndo e ela puxou meu braço e disse assim: não, por aí não, entra na terceira porta do corredor. E foi o que eu fiz, eu passei a primeira porta, a segunda, a terceira, e quando eu abri, eu cheguei no quarto do meu pai e da minha mãe. E ali eu vi a minha mãe olhando para o meu pai, fazendo massagens cardíacas nele, porque meu pai estava morrendo de infarto. E naquele momento eu tentei reanimar meu pai, eu tentei olhar para o meu pai e dizer para ele: pai, levanta, por favor, pai, mais uma vez, fala comigo para eu poder te pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz. E naquele momento eu comecei a massagear o peito do meu pai mais forte e nada adiantava. E naquele momento meu pai, eu peguei nos braços e a vida dele foi se esvaindo, ele foi falecendo. Meu pai morreu nos meus braços, com a cabeça dele reclinada aqui no meu peito. E eu tinha só 16 anos naquela época, eu não tinha nenhuma estrutura emocional para lidar com aquilo.
Então simplesmente eu fiquei arrasado. Tudo no meu mundo tinha ruído. E dentro de mim, eu gritava querendo pedir perdão, querendo dizer para ele o quanto eu o amava, o quanto ele era importante para mim. Só que agora já era tarde demais. Depois então, chegaram algumas pessoas para levar o corpo do meu pai. E olhando para aquela cena, eu não sabia muito o que fazer. Eu entrei no meu quarto e eu comecei a questionar sobre o que eu estava fazendo com a minha vida. Para onde aquele caminho que eu estava seguindo ia me levar, qual era o fim que eu teria. E naquele momento, dentro do meu quarto, eu peguei uma Bíblia que eu tinha ganhado na minha primeira comunhão. Eu abri e comecei a fazer uma oração para um Deus que eu não mais acreditava. Eu comecei a desafiar Deus e comecei a dizer: Deus, se você existe mesmo, muda a minha vida. Deus, se você existe, muda, transforma a minha existência. E naquele momento, eu comecei a folhear aquela Bíblia, tentando buscar respostas para aquilo que tinha acabado de acontecer comigo, para tudo aquilo que eu estava vivendo naquele fundo de poço. E passado alguns dias eu comecei a frequentar um pouco a igreja por conta da minha mãe, que já participava, que já era intercessora dentro da Renovação Carismática Católica, ministra extraordinária da comunhão, dentro da minha paróquia de origem. E aí o tempo foi passando, eu comecei a ter aquele pequeno contato aos domingos com a igreja, e foi nesse momento em que estava acontecendo, lá na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, num final de semana, um seminário de vida no Espírito Santo. E esse seminário de vida no Espírito Santo, minha mãe estava trabalhando nele como intercessora. De repente, o que aconteceu? Eu estava na rua, eu não estava na igreja. Eu estava na rua junto com os outros punks e de repente veio um rapaz, pequenininho assim, baixinho, era coroinha naquela época, e disse assim para mim, na rua: João Cláudio, sua mãe está te chamando para trocar a corda de uma guitarra lá na igreja, porque está tendo um evento e precisa trocar. E você sabe tocar guitarra, não sabe? Então sua mãe está te chamando lá. E, gente, eu fui. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá, fui até o ministério, eu estava com aquele cabelo pintado, eu estava com piercing no nariz, eu estava com aquela roupa de punk e perguntei, cadê a corda para trocar? E não tinha corda nenhuma. Naquele momento eu falei, eu vou dar uma bronca na minha mãe está me enganando. E sabe o que aconteceu? O pessoal do Ministério de Música olhou para mim, entendeu o que estava acontecendo e falou assim para mim: escuta, você não quer tocar com a gente hoje? E eu pensei comigo, eu vou dar o troco na minha mãe. E aí eu aceitei, peguei aquela guitarra, pisei na distorção, eu comecei a acabar com todo aquele momento ali. Acabar com todo aquele momento. Esse, inclusive, foi um testemunho que eu dei no Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica há alguns anos atrás. O que aconteceu? Terminou aquele sábado, eu fiquei assim meio cabreiro com tudo aquilo que estava acontecendo, me convidaram para voltar no domingo. E quando eu cheguei lá, no domingo, eu levei minha irmã. E minha irmã andava comigo no movimento punk também, minha irmã era doidona. E aí sabe o que aconteceu, gente? Aconteceu o seguinte: o padre que estava pregando estava falando sobre o Espírito Santo, falando que o Espírito Santo atuava em nós, que ele podia impactar a nossa vida e tudo aquilo, e eu, simples e puramente, fui sentindo algo diferente ali e pensando comigo que tinha alguma coisa estranha ali. Deixa eu te falar, era Deus agindo, era Deus tocando meu coração. Mas sabe o que aconteceu? O padre terminou aquela pregação e ele falou assim: agora nós vamos dar um intervalo para o café e todos vão voltar para o momento de oração pedindo, clamando pelo Espírito Santo. Então o que eu pensei? Lá vou eu, vou tomar café no salão da igreja. E quando eu estava saindo, o padre falou assim: ei, você não é o filho da divina? Eu falei, sou. E ele falou assim: você não estava tocando aqui? Eu falei, estava. Então o padre falou para mim: então você vai ficar aqui, ó, sentado,
esperando, porque intercessores e músicos vão orar diante do Santíssimo para poder se preparar para o momento. E eu pensei, que padre forgado, rapaz. Esse padre é forgado demais. Eu não vou ficar aqui sentado, eu quero tomar café. E o padre, então, me obrigou a ficar sentado no banco. E eu fiquei sentado. Enquanto, então, estes intercessores e músicos foram rezar lá no Santíssimo Sacramento. E eu fiquei ali, emburrado, braço cruzado. E eu não fui, não. Eu fiquei parado. E, de repente, desceu do presbitério uma senhora, pequenininha, baixinha, chamada Matilde. E eu costumo dizer que ela parecia, sabe o mestre Yoda lá daquele filme Guerra nas Estrelas? Ela desceu assim com um jaleco vermelho, escrito intercessão, um terço na mão, veio na minha direção, parou na minha frente, colocou a mão dela sobre a minha cabeça, ela começou a rezar baixinho, e eu vou te falar uma coisa, naquele momento eu fiquei cabreiro, porque ela olhou bem nos meus olhos e ela começou a revelar toda a história da minha vida. Ela começou a falar tudo, coisas que ninguém sabia. E eu vou dizer um negócio, e eu pensei comigo o seguinte, essa mulher aí, ela é esquisita, tem algum negócio esquisito acontecendo aqui. Eu não entendia nada dessas coisas, eu não entendia a respeito dos carismas, eu não entendia nada. Então, naquele momento, eu fiquei cabreiro com aquela mulher, pensei, bom, minha mãe deve ter falado coisas para ela, e aquele negócio doido. Terminou o intervalo. Quando terminou o intervalo, o pessoal voltou, começou a cantar, os intercessores foram lá na frente, perfilados, orando pelas pessoas, pedindo o derramamento do Espírito Santo, e aquele negócio acontecendo, e de repente, então, eu estava ali, ouvindo aquele pessoal orando daquele jeito diferente, e minha irmã rindo, e eu ali cabreiro. De repente, uma pessoa do Ministério de Música chegou para mim e disse assim, ei, você tem que vir aqui, porque os músicos precisam receber essa oração. E, gente, naquela época eu não fazia parte do Ministério de Música. Eu não fazia parte. Eu estava ali simplesmente de gaiato naquela história. Quando então alguém tirou de mim a guitarra, colocou de lado, me puxou assim e disse, vem aqui que você vai receber oração. E quando eu fui andando, que eu olhei para frente, adivinha quem é que aparece para fazer uma oração para mim? O mestre Yoda. A dona Matilde. A dona Matilde para a uma distância de mim, ela faz um gesto assim, ó, dizendo, vem para cá. Eu faço outro dizendo, não vou não. A dona Matilde parou, eu parei, ela estava a metros de mim. Ela simplesmente fez um gesto com a mão pedindo o Espírito Santo. E eu, naquele momento, repousei no Espírito. Quando eu caí no chão, as minhas pálpebras começaram a se mexer forte, eu comecei a chorar copiosamente. Naquele momento, eu vi as imagens do caixão do meu pai, das coisas erradas que eu fazia. E quando eu levantei, eu fiquei tão impactado com aquela situação que eu chorava. Minha irmã, vendo aquilo, começou a chorar também. Eu levantei as mãos e eu comecei a orar em línguas. Eu comecei a orar. E eu vou dizer para você, aquilo foi tão impactante, porque eu nunca tinha ouvido ninguém orar em línguas na minha vida inteira. Eu tive uma grande experiência com Deus naquele dia. Deus me impactou. E isso foi no final de semana. Quando chegou segunda-feira, eu já estava lá na minha escola. E eu fazia o quê? Com uma Bíblia na mão, eu comecei a pregar dentro da minha escola. Eu tinha algo, o Espírito Santo tinha agido tão forte na minha vida que eu queria propagar aquela palavra para os 4 cantos do mundo. Eu comecei a pregar na escola, dentro da sala de aula, no pátio. Eu comecei a sair da escola e pregar nas praças, no shopping, no ônibus, no metrô. Já viu aquele cara que fica chato pregando em todo lugar? Pois é, eu era desses aí. Só que apesar de toda a boa intenção que eu tinha no meu coração, gente, eu pregava apenas
falando sobre a minha experiência de vida. E aí eu confesso para você que naquela época eu não estudava muito a Bíblia. Eu lia, mas não estudava, eu não tinha instruções sobre a melhor forma de fazer. Aí um dia, passou um tempo, eu fui convidado a pregar num grupo de oração numa igreja. E aí eu comecei a pregar com muito entusiasmo sobre batismo no Espírito e tudo isso, e aquilo foi daquela maneira como eu estava acostumado, emocionando as pessoas e tal. Só que conforme eu pregava, tinha alguém lá no fundo, cabelo branco, um livro na mão, e tudo que eu falava, a pessoa folheava o livro e fazia assim com a cabeça. Eu pensei, meu Deus do céu, deve ser o padre. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a citar coisas da Bíblia, eu comecei a citar trechos de documentos, e quanto mais eu fazia isso, mais ele olhava para mim e fazia assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Esse é o padre. E aí eu terminei com aquela oração bem efusiva e tudo mais, o pessoal chorou, se emocionou, mas no final daquele encontro, ele chegou perto de mim, me puxou de canto e disse assim, ô meu jovem, saiba de uma coisa, você fala muito bem, você se expressa muito bem, você fala com emoção, você realmente é chamado a viver esse ministério de pregação, só que o seu conteúdo, ele olhou bem nos meus olhos e disse, só que o seu conteúdo é uma porcaria. Vai estudar, rapaz. Meu Deus. Eu conversei com ele na porta da igreja, um tempo ainda, naquela noite, e ele era formado em 3 faculdades, entre elas, ele era teólogo. E foi a primeira vez, gente, que alguém tinha dito palavras tão duras desse jeito para mim. Aquilo, me impactou. Naquele momento eu me senti o pior pregador da face da terra. E eu não sei se algo assim já aconteceu com você, mas eu me senti péssimo, eu me senti frustrado, eu estava decepcionado comigo mesmo. Aquilo tinha mexido com o meu orgulho. E eu pensava que eu era um grande pregador. Só que, na verdade, eu não tinha conhecimento profundo, real, sobre a palavra de Deus. E às vezes eu falava muitas coisas sem embasamento. Eu interpretava alguns textos de acordo com o que eu achava, do que aquilo que eu entendia. Eu não buscava um aprofundamento real, um conhecimento bíblico real. Só que a partir desse dia, eu decidi que nunca mais eu ia passar vergonha daquele jeito de novo. Que eu ia me dedicar ao máximo para poder entender a Bíblia verdadeiramente. Então foi nesse momento que eu senti um chamado da parte de Deus para poder estudar as Sagradas Escrituras. E eu tinha um sonho de fazer aquilo direito. Só que aí, meus amigos, sabe o que aconteceu? Eu tinha um sonho de ir para a faculdade de Direito. Eu queria ser advogado. Num encontro, Deus falou para mim, larga tudo isso e vai estudar filosofia. Gente, eu desisti da faculdade de Direito. Contra tudo e contra todos, eu fui estudar filosofia. E essa foi uma época muito difícil para a minha vida. Por quê? Porque eu não tinha recursos econômicos para fazer faculdade. Eu precisei pedir bolsa, comprovar com atestado de pobreza que eu não tinha essas condições. Com a graça de Deus eu recebi a bolsa, mas foi muito difícil mesmo assim. Aí eu comecei a trabalhar de office boy. Eu saía de casa lá para 5:30 da manhã, pegava o ônibus lotado, chegava num outro bairro mais centralizado da cidade de São Paulo para poder trabalhar, ia para a faculdade, muitas vezes chegava lá à noite, não tinha dinheiro para comer alguma coisa. Todo o dinheiro que eu tinha, eu juntava muitas vezes para poder comprar livros, para poder fazer as xerox, as cópias dos textos que a gente precisava para estudar. E depois de todo aquele dia, muito cansativo que era, eu lembro como se fosse hoje. Eu chegava na minha casa ali por volta de 00:30, ainda tinha que estudar, ainda tinha que fazer as atividades da faculdade, para acordar por volta das 4:30 da manhã, para ir trabalhar de novo, e isso foram durante alguns anos.
Terminei a faculdade de filosofia, 4 anos na PUC de São Paulo. Depois ainda ingressei na faculdade de teologia, uma das maiores da América Latina, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, onde eu estudei por 4 anos na minha graduação. Depois fui para mais 3 anos e meio do meu mestrado e agora estou finalizando o meu doutorado. E eu posso dizer, olhando para toda essa trajetória, que eu sou grato. Eu sou grato porque hoje eu sou professor na faculdade onde eu estudei com bolsa. E eu estou hoje ao lado dos maiores teólogos do Brasil, dando aula nessa faculdade. E eu tive a honra, inclusive, de receber a Missio Canônica, que é uma carta dada pelo próprio Papa, endossando a minha entrada na faculdade como um dos professores credenciados da universidade na faculdade de teologia. E lá já são mais de 10 anos estudando a Bíblia profissionalmente e centenas de milhares de reais investidos em cursos, livros, especializações, tudo mais que foi necessário e é necessário para poder entender de verdade a palavra de Deus. E ao longo de toda essa jornada, eu tive a oportunidade, para você ter uma ideia, de falar sobre a Bíblia para milhares de pessoas do mundo. Eu já ministrei cursos em diversos países. Já tive a oportunidade, inclusive, de dar palestra para o Exército de Portugal, justamente para falar sobre Bíblia como patrimônio da humanidade. Olha isso. E hoje eu sou muito feliz, hoje eu sou muito grato por todos os benefícios que o Senhor tem me concedido. Eu vou falar para você, hoje eu sou casado com a Patrícia, eu me tornei pai da Olivia e tenho o privilégio, e louvo a Deus por isso, de sustentar a minha família ensinando Bíblia para as pessoas. Hoje a minha profissão é de teólogo e através justamente da minha profissão e do meu ministério, do meu serviço, eu sustento toda a minha equipe e a minha casa. Como diz a Escritura, a confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedimos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Assim está escrito em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 14. E eu posso te dizer uma coisa: Deus ouviu a minha oração. Ele realmente mudou a minha vida. Ele me transformou de um jovem que era revoltado com a vida a um professor de teologia e pregador da palavra de Deus. E tudo isso aconteceu na minha vida quando eu comecei a ler, quando eu comecei a entender a verdadeira mensagem de Deus nas Sagradas Escrituras. E eu pude perceber o tamanho, gente, do amor que ele tem por mim, pelas pessoas e em todas as dificuldades que eu passei na vida. Deus sabia do meu chamado. Deus havia me escolhido e eu sabia que ele estava comigo. E hoje eu tenho uma missão, não apenas de pregar a palavra de Deus, mas de capacitar outros pregadores e formadores para que eles possam verdadeiramente interpretar a Bíblia da forma correta e que eles possam impactar ainda mais pessoas. Eu hoje formo aqueles que serão padres, futuros diáconos permanentes, futuros teólogos da igreja. E eu quero que Deus também use você, para você levar essa palavra dele ainda mais longe. E esse é o principal motivo pelo qual eu estou aqui compartilhando esse conteúdo com você. É por isso. Eu quero que você tenha uma vida transformada pela palavra de Deus e que você possa transformar outras várias vidas. E foi para isso que Deus me chamou, é por isso que eu estou aqui. Quando falamos do tema pregação, você precisa entender uma coisa: que a pregação não é apenas uma vocação de um indivíduo. A pregação é uma obrigação de todo cristão que ama a Deus. Pregar, inclusive, gente, é um mandamento de Cristo para todos nós. Você lembra aquilo que Jesus falou lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15? Ide
por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, mesmo para você que não tem especificamente o ministério de pregação, ou é um católico, não é, que está aí participando da missa, que está aí participando dos grupos de oração, mas ainda não prega, você também tem a obrigação de anunciar o evangelho, de pregar a palavra de Deus. O próprio Concílio Vaticano II, em um dos seus documentos, Dignitatis Humanae, no número 14, ele diz o seguinte: a obrigação da igreja e dos cristãos de difundir a mensagem de Cristo. Esse é o título, e ele diz: para obedecer ao mandato divino, ensinai todas as gentes, todos os povos, deve a Igreja Católica trabalhar com diligência para que a palavra de Deus se propague rapidamente e seja glorificada. Olha que fantástico isso! Esse é o documento Dignitatis Humanae. Esse é um documento do Concílio Vaticano II. Então, isso se dirige a todos nós. E se você pensa que a pregação é somente quando você está lá na frente com o microfone na mão, saiba, você está redondamente enganado. Por quê? Em cada momento que você tem oportunidade de falar de Deus para as pessoas, em qualquer contexto, tá? Em qualquer situação, no seu trabalho, na faculdade, na sua vizinhança, você tem o dever de pregar a Escritura para essa pessoa. E ainda mais, você que tem um ministério efetivamente de pregação, a sua responsabilidade ainda é maior, porque você tem o papel de transmitir o conhecimento da Sagrada Escritura para a vida das pessoas. E muitas pessoas estão, eu preciso falar isso, é uma realidade, sedentas de Deus. E você tem a missão de fazer esse povo conhecer a palavra de Deus. Você tem essa incumbência te dada pelo seu próprio batismo. Só que o que eu mais vejo acontecer, gente, é o seguinte: a pessoa tem até o desejo de pregar, às vezes a pessoa sabe até mesmo como falar em público, só que ela não estuda, ela não se aprofunda nas Sagradas Escrituras e ela acaba levando uma mensagem muito rasa, uma mensagem que não fala efetivamente ao coração das pessoas. E pior, às vezes até o pregador acaba fazendo certas interpretações erradas da Bíblia, transmitindo o ensinamento de uma maneira incorreta para o povo. E em alguns casos, eu vou dizer, isso vai influenciando as pessoas a um caminho errado. Quando não, o pregador vai colocando as suas próprias filosofias, as suas próprias ideologias, que algumas vezes são contrárias ao que está revelado na palavra de Deus. E no pior dos casos, até mesmo ela vai influenciando outras pessoas ao pecado, inclusive. Esse é um detalhe importante. E sabe quem mais sofre com isso? É claro, o povo. Você lembra aquilo que o profeta Oséias dizia? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Está lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. E será que as suas pregações, diante disso, suas pregações realmente estão 100% de acordo com aquilo que está revelado e registrado na Bíblia? Será que as suas interpretações do texto sagrado, elas estão verdadeiramente corretas? Deixa eu dizer uma coisa. Palavra de Deus para nós católicos é aquilo que está como revelação de Deus registrada nas Escrituras e na Sagrada Tradição. Aqui na Semana da Pregação Bíblica eu estou dando ênfase a essa primeira, que é a Sagrada Escritura, mas a gente não pode se esquecer da tradição, tá? Então lembre-se disso. E durante a Semana da Pregação Bíblica, durante todas as nossas aulas, eu vou te ensinar um método para você conseguir ler uma passagem da Bíblia, para que você consiga interpretar o que está escrito ali no texto e a partir disso você montar a sua pregação. E eu chamo essa metodologia de pregação bíblica. Então, presta atenção nisso que eu vou te falar agora, meu querido irmão e minha querida irmã. Não adianta eu te ensinar como funciona agora essa metodologia se você continuar cometendo alguns erros na hora da sua pregação. Então, antes de eu te mostrar esse método, eu vou te explicar quais são os maiores erros que muitas vezes
nós pregadores cometemos durante uma pregação. E é tão importante esse conteúdo quanto aprender como fazer uma pregação, o que você deve realizar, tá? Então você precisa saber o que não fazer, tá? Então é isso que eu vou te explicar agora. E o primeiro erro que eu vejo muitos pregadores cometerem, tanto quem é iniciante quanto aquele que já tem experiência na hora da pregação, é o seguinte: é imitar outros pregadores. Isso eu sei que você já deve estar pensando, que já viu isso acontecer várias vezes. Gente, o que tem gente que faz isso, você não imagina. Inclusive tem pregadores que já chegaram para mim muitas vezes e falaram: olha, eu já copiei as suas pregações, já copiei e fiz lá no meu grupo de oração, naquele encontro XYZ. Gente, por que isso é um erro? Porque você precisa entender que uma pregação é sempre aquela que tem que levar em consideração o público, a assembleia para a qual você está comunicando a palavra de Deus. Quando eu monto uma pregação, a minha primeira atitude é orar, é buscar a orientação do próprio Deus sobre aquilo que Ele quer que eu fale. Então eu peço o Espírito Santo e nada substitui essa unção de Deus. Mas só que é importante que você tenha as ferramentas necessárias para Deus te usar como Ele deseja. Agora, como é que Deus vai usar você se você não tem o que oferecer? E aí tem um detalhe que eu acho que é muito importante. Muitas vezes, as pessoas acham que é só fazer o processo de clamar o Espírito Santo e acabou. A pessoa mesma não precisa fazer nada. Só que é importante buscar essa orientação do Espírito Santo, mas também, por outro lado, não se esquecer que você precisa ter o conhecimento para que Deus possa te usar da melhor forma possível, da forma que Ele quer. E quando você copia a pregação de alguém, você não sabe em qual contexto aquela pregação foi montada. Por exemplo, para quem aquela pregação foi direcionada? Qual era o tema daquela celebração ou daquele grupo de oração? Qual era a intenção do pregador em pregar aquela passagem específica daquele jeito? Então, uma pregação pode ser feita para jovens, outra para mulheres, outra para casais. E quando você copia o outro pregador, você simplesmente não faz isso de forma assertiva em relação às pessoas que estão naquela determinada situação, ouvindo aquela pregação. Todas essas informações você não fica sabendo quando você copia uma pregação. Então entenda, toda pregação ela deve ser única, porque Deus fala de forma única ao seu povo. Toda vez que você deixa de orar, de buscar a Deus, de buscar a palavra dele, para poder entregar uma mensagem que ele, Deus, quer, o povo vai continuar perecendo por não ouvir a palavra de Deus. E mesmo que você ache, não é, que o pregador fulano é muito bom, o padre ciclano é uma bênção, né? Então eu vou fazer tudo igualzinho. Gente, isso é um erro. Como é que você vai ter realmente a certeza se aquele pregador buscou a Deus e trouxe a mensagem que deveria realmente para aquela pregação? Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, eu quero te dizer hoje, pare de copiar a pregação dos outros. É a sua responsabilidade buscar o aprofundamento na palavra de Deus, para que você pregue com autoridade e com sabedoria. Então, você precisa entender que hoje você só é católico porque em algum momento, alguma pregação alcançou a vida de alguém. Seja a sua vida, seja a vida da sua família. E pode ter sido a sua conversão, ou dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos antepassados, que te deixaram uma experiência de fé, e você a vive hoje. Só que entenda, a pregação muda vidas e muitas vezes muda a história de famílias inteiras.
Então você precisa levar isso muito a sério, porque Deus ele quer usar você para levar a palavra dele para mais pessoas. E eu vou te falar uma coisa agora, infelizmente, muitos pregadores têm a crença em relação à pregação que é o seguinte: Deus vai fazer tudo, eu não preciso fazer nada. Então eu só rezo e peço a direção a Deus, a inspiração vem e acabou. Não é assim. Você tem que fazer a sua parte nesse processo. E simplesmente, como eu dizia, estou dizendo, enfatizo aqui, só copiar pregação dos outros não é o caminho. Tá? Não é o caminho. Você pode se basear no estilo de um pregador que você goste, um jeito dele falar, um jeito de comunicar, tudo isso, tudo bem. Mas o conteúdo em si, você tem que buscar diante de Deus, porque as assembleias para as quais a gente prega mudam. Agora, esse é o segundo erro maior que eu percebo que nós pregadores muitas vezes cometemos. Achar que a gente não precisa estudar. Então vou enfatizar isso aqui agora. Alguns dizem, bom, só temos que rezar e Deus vai fazer tudo. Meu irmão, presta muita atenção. Minha irmã, presta atenção no que eu vou te dizer agora. É imprescindível que você busque a Deus, que você clame o Espírito Santo na hora de preparar sua pregação e na hora de pregar também. Claro, com certeza. Esse é o primeiro passo. Só que além de buscar esse auxílio espiritual, é fundamental que você também faça a sua parte. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2653, fala algo maravilhoso. Ele diz lá: a Igreja exorta com força, e especialmente todos os fiéis cristãos, a aprender o conhecimento supremo de Jesus Cristo através, olha só o que diz, através da leitura frequente das Escrituras divinas. Lembrem-se, porém, que a oração deve acompanhar a leitura da Sagrada Escritura, para que haja um diálogo entre Deus e o homem, pois falamos com ele quando oramos, escutamo-lo quando lemos os oráculos divinos. Isso é maravilhoso. Ou seja, todo cristão deve buscar a leitura e o estudo frequente das Escrituras divinas com a oração. E o que eu quero que você entenda é que não existe isso de que o estudo vai te afastar da sua fé. Inclusive, a própria nossa Igreja Católica prega essa união, esse diálogo profundo entre fé e razão. Lembra do documento Fides et Ratio? Pois é. O cristianismo ele não é feito de crendices superficiais. Existe todo o embasamento teológico e nele nós temos o aprofundamento daquilo no que nós acreditamos, daquilo que nós temos na nossa fé. Portanto, fé e razão vão se complementar dentro da nossa Igreja Católica. Inclusive, a própria Igreja estimula a busca pelo conhecimento. Muitos santos da nossa Igreja são reconhecidos pela sua dedicação no estudo da Palavra de Deus. Só que, infelizmente, muitos pregadores, inclusive até, preciso falar isso, com todo respeito, mas até mesmo de renome, acreditam que o estudo atrapalha, que deixa a pregação mais fria, mais engessada. E talvez você possa pensar hoje a mesma coisa, de que não adianta estudar. É importante ter o Espírito Santo. Gente, uma vez eu fui num encontro, para você ter uma ideia, era um encontro de formação para pregadores, e eu ia dar uma formação desse lugar, né? E quando eu cheguei, eu fiquei sentado assim na assembleia, e de repente, num momento, uma pessoa que estava ao lado falou com uma outra pessoa assim: ah, no meu grupo de oração não entra teólogo. Gente, vem cá. Naquele momento eu pensei assim, meu Deus, por que será que não entra teólogo? Por que será? Será que o problema é o conteúdo daquilo que é falado dentro do grupo de oração ou é a teologia? Percebe? Então,
deixa eu refletir algo aqui com você. Imagina que você é um instrumento na mão de Deus. Imaginou? Para fazer uma analogia, pensa o seguinte, ó. Pensa o seguinte. Pensa que você é um violão, certo? Imagina que o violão tem 6 cordas, só que em vez de ter essas 6 cordas, você tem uma só. Vem cá, Deus vai conseguir tocar, vai conseguir te usar com uma corda só? Eu, claro, sei que sim, mas há uma limitação em tocar um violão com apenas uma corda, ok? Eu toco violão, eu sei que, puxa, é bem complicado. Você não consegue fazer tantas coisas. Agora imagine a quantidade de belas músicas que Deus consegue fazer com um violão completo, um violão de 6 cordas. Então entenda, ó, Deus não vai fazer o que está na sua responsabilidade de ser feito. Deus não vai ler a Bíblia para você. Deus não vai estudar a Sagrada Escritura para você. Deus não vai clamar o Espírito Santo no seu lugar. Entende? Esse é o ponto. Então você tem uma responsabilidade dentro do ministério de pregação, de se apresentar diante de Deus para Ele te usar de forma como Ele deseja. Lembra aquilo que está dito nas Sagradas Escrituras? Empenha-te em te apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro, distribuidor da palavra da verdade. Isso é Paulo, na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E eu acredito que todo cristão tem obrigação de pregar. Eu, você, todos nós batizados somos chamados para a pregação. Nós temos a missão de levar a palavra de Deus até os confins do mundo. E eu creio que Deus tem levantado uma nova geração de pregadores, pregadores comprometidos com a verdade da palavra de Deus, que estão dispostos efetivamente a se dedicar, a se empenhar no estudo, no aprofundamento da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. E é por isso que durante a semana da pregação eu quero convidar você a fazer parte do movimento #chamados para pregar. E se você acredita que tem um chamado de Deus na sua vida, então rola a página aqui para baixo, ó, e deixa um comentário aqui, dizendo o seguinte: por que valeu a pena você assistir a nossa primeira aula, e você vai usar lá a #chamados para pregar, para eu saber também que você faz parte comigo desse movimento, beleza? Bom, pregar, gente, é uma obrigação. Ser um pregador é uma responsabilidade imensa. Uma pregação verdadeira é aquela que se propõe a falar aquilo exatamente que Deus quis transmitir dentro do texto sagrado, dentro do texto bíblico, dentro da tradição. E não é, escuta, eu quero que você entenda isso, não é sobre o que eu acredito, ou o que eu acho certo ou errado, mas sim sobre a verdade de Deus revelada através das Escrituras. Então, ser pregador é estar comprometido com a verdade bíblica. Um pregador, ele deve saber extrair de um texto exatamente a mensagem revelada pelo Senhor ali contida. E isso pode parecer muito difícil, muitas vezes, para muitas pessoas. Como ler, então, um texto e interpretá-lo da forma correta? Como é que a gente extrai a verdadeira mensagem daquela específica passagem bíblica e como é que a gente aplica esse conhecimento, essa revelação nos dias atuais, na vida das pessoas? Quais são os fundamentos de uma pregação bíblica e como é que nós utilizamos isso tudo dentro de uma pregação na prática? É isso tudo e muito mais que você vai ver na nossa próxima aula aqui da Semana da Pregação Bíblica, que vai acontecer, escuta e anote aí, ó, no dia 10 de maio, na próxima quarta-feira. Então, o tema da nossa próxima aula será
os fundamentos da pregação bíblica. E você não pode perder isso de jeito nenhum. Então, lembre-se de deixar aqui, ó, o seu comentário dizendo por que valeu a pena assistir essa aula. Usa a hashtag chamados para pregar, para eu saber que você faz parte desse nosso movimento que nós estamos criando nesse Brasil e nesse mundo. Vamos construir uma comunidade incrível, gente, com pessoas de todos os lugares com um propósito único, comum. Aprender mais sobre a Sagrada Escritura e levar esse conteúdo revelado para o máximo de pessoas possíveis. Por isso, nós também criamos aqui com a minha equipe uma comunidade no Facebook, onde você vai interagir com outros pregadores de todo o Brasil para você poder estudar, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Para isso, então, toca no botão abaixo aqui, ó, para entrar nessa comunidade agora, ok? Vamos lá. Última coisa que eu vou te dizer, me siga em todas as redes sociais para que você possa aprender mais sobre a Bíblia. Se inscreve no meu canal do YouTube também para você assistir vários conteúdos. São mais de 400 vídeos sobre Bíblia e tudo mais. E participa também do nosso grupo oficial de WhatsApp, onde eu tô colocando ali todas as informações, materiais dessa semana da pregação bíblica, beleza? O próximo capítulo vai ser disponibilizado na quarta-feira, dia 10 de maio. Então fica atento lá no seu e-mail, no grupo de WhatsApp, para receber esse link de acesso. Grande abraço para você, fica com Deus e eu te vejo lá na nossa próxima aula da Semana da Pregação Bíblica. Valeu!